Olá, eu sou Bruna Aragão, redatora no Poder 360 e vou entrevistar Ricardo Fernandes, um dos advogados do ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Ricardo Fernandes tem 34 anos, é especialista em direito penal e está na defesa de Felipe Martins, que foi denunciado pela PGR por tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-assessor de Assuntos Internacionais de Bolsonaro foi preso preventivamente em fevereiro de 2024 e, desde agosto do ano passado, está em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Também não pode utilizar as redes sociais ou conceder entrevistas como parte das medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Em 22 de abril, a primeira turma do STF avaliará se recebe a denúncia contra Felipe Martins e mais 5 acusados que, segundo a PGR, integravam o núcleo de gerência do plano de golpe. Doutor Ricardo, obrigada por ter aceitado a entrevista. Sou eu quem agradece, Bruna, e eu estou à disposição para esclarecer qualquer ponto que você queira conduzir nessa entrevista. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de abril de 2025. Doutor Ricardo, daqui a 11 dias será o julgamento que pode tornar Felipe Martins réu, assim como se deu com Jair Bolsonaro. Ele é apontado como um dos responsáveis pela elaboração da minuta de golpe de Estado. Como está a preparação da defesa nessa reta final para o início do julgamento que avalia a abertura de uma ação penal contra Felipe? Bem, Bruna, essa fase final ela fica mais intensa do ponto de vista de volume de trabalho. De maneira nenhuma ela se torna mais tensa. Por quê? Porque todo esse processo ele é recheado de erros, como a gente vai discorrer um pouco mais adiante ali, pontos específicos, mas a defesa em si ela está muito atarefada, porque como eu mencionava contigo, é um processo de intermináveis páginas, autos completamente desconexos um dos outros. É difícil de se encontrar no meio dos documentos, porque muitos documentos estão soltos lá, sem referência. A gente vai chegar nesse assunto um pouco mais adiante, acredito. Mas, de toda forma, a defesa ela está tranquila, porque sabe estar do lado da verdade. E quando você trabalha com a verdade, fica muito mais fácil de você conseguir conduzir um trabalho, principalmente enquanto advogado. Então, a gente tem os fatos, nós temos as provas, né, ao nosso lado. Então, eu creio que o julgamento ali, ele para nós da defesa, pelo menos nessa parte de elaboração, a sustentação oral e todo o trabalho que está sendo feito junto com o doutor Sebastião, o doutor Edson, que é seu sócio, e o doutor Marcelo Santana, todos eles estão muito aplicados, tais como eu, em a gente poder apresentar uma defesa sólida, como ela já vem se apresentando, mas também de maneira muito serena e tranquila, porque sabemos, né, aquilo que de fato temos nas mãos e que é a verdade. E sobre essa sustentação oral que será apresentada, o que a defesa planeja apresentar no dia 22 que ainda não foi apresentado até agora, considerando que a primeira turma do STF já negou os pedidos preliminares das defesas dos envolvidos no último julgamento? Isso é muito interessante você colocar, Bruna, porque teve um fato interessante que aconteceu e que teve grande repercussão na mídia, que foi o fato de o julgamento, olha só, o julgamento que aconteceu no dia, não vou me recordar o dia que aconteceu o julgamento do Bolsonaro, do núcleo um ali, mas o julgamento que aconteceu alguns dias atrás, ele serviu e já serviu inclusive para uma negativa que recebemos do ministro Alexandre de Moraes há uns 2 dias atrás,
serviu como base para dizer: não, nós já resolvemos isso nesse processo, então já está tudo certo, né? Isso que a defesa está pedindo, a turma já julgou. O interessante é que, apesar de termos buscado ah, os meios de que o doutor Sebastião e o doutor Edson pudessem acompanhar o julgamento que estava acontecendo lá em Brasília, eles nos disseram, né, na secretaria: "Oh, não, doutor, vocês não precisam de cadastro nenhum. Por quê? Porque vocês são advogados constituídos nos autos." Era uma resposta que nós já sabíamos, mas, mesmo assim, como o processo todo é muito esquisito, nós tomamos algumas precauções a mais. Contudo, mesmo assim, ao chegar à porta da primeira turma, né, o doutor Sebastião foi: não, o doutor não está credenciado, não está entre os advogados dos réus que serão julgados. E mesmo assim, sem problema nenhum, o Estatuto da Advocacia prevê que o advogado, não importa se ele tem relação com os autos, se o Sebastião fosse um advogado curioso querendo adentrar a sala, ele poderia, pela lei, ele poderia ter adentrado a sessão, né? E que, inclusive, eles falam: não, mas o problema é que está lotado. E pelo vídeo da reunião, nós vemos que existem cadeiras vazias. Mesmo assim, barraram a entrada de um advogado constituído nos autos. Mas ele não estava sendo julgado, mas o seu cliente pode ser interferido pelas decisões que ali forem tomadas, e por isso ele teria direito a levantar questões de ordem, até porque o nome do Felipe foi citado nominalmente, inclusive um erro que foi cometido, um erro material na fala do ministro Alexandre de Moraes, e o advogado de Felipe Martins não estava presente porque foi impedido de adentrar a sessão e levantar uma questão de ordem ali no momento. O doutor Sebastião, então, se exaltou ali para defender os interesses do seu cliente, né, que é parte nessa ação. Ele, com a verve que é natural do doutor Sebastião Coelho, essa a postura mais aguerrida ali que ele teve, e ele estava completamente coberto de razão, uma vez que ele é advogado, ele poderia entrar. Ele é advogado constituído nos autos, ele precisa estar lá, inclusive para exercer a defesa do seu cliente. E mesmo assim ele foi impedido. Não só impedido, como após ele sair do prédio, voltaram para dizer: doutor, vamos tentar resolver essa situação, e ele foi preso. Chegaram com uma ordem dizendo que ele foi preso por desacato. Muito bem. Tomaram o celular de um advogado, tomaram o celular de dois advogados, que o doutor Edson estava com ele, e prenderam esses dois advogados por desacato, levaram numa salinha lá, e por lá ele ficou por 30 minutos, até que chegasse a ordem, Deus sabe lá de quem, para que eles fossem liberados, porque nunca isso ficou claro. Chegou no momento da prisão, o agente, o policial, o judicial disse: o doutor Sebastião, o senhor está preso por desacato por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E aí depois sai no documento que a ordem do boletim foi assinado pelo ministro Barroso. E quem foi pedir a liberação do doutor Sebastião na sala foi um assessor do ministro Zanin. Tudo isso é muito estranho. Agora, é, justamente isso que você coloca do julgamento que já houve, né? Obviamente, isso nos traz uma expectativa para o momento ali ah, da, da audiência em si, né? Uma vez que nós estejamos lá, vamos apresentar principalmente os prejuízos que esse processo traz, não só para o Felipe, mas para o direito brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes ele vem agindo, não de agora, já de há muito tempo, de maneira temerária, para dizer o mínimo, para usar palavras muito bem polidas, né? Mas ele vem agindo ao arrepio da lei, ele vem agindo de maneira
até mesmo em alguns casos, como é o do Felipe, como eu vou deixar claro aqui, e a gente vai deixar claro também na sessão de julgamento, de uma maneira quase que pessoal, né? As decisões que ele tomou, com as provas que chegaram até ele, o que a gente vai ser muito enfático ali é com a inconsistência das provas, a ausência de provas e as poucas provas a quais eles atribuem algum tipo de peso, algum tipo de credibilidade, nós vamos demonstrar que essas provas sequer são capazes de fazer qualquer coisa. O mais importante é a gente mostrar que a, toda a denúncia ela foi inteiramente baseada na delação, e isso eu estou dizendo em relação ao caso do Felipe, apenas e tão somente na delação, nas palavras do delator Mauro Cid, o qual, inclusive, na própria delação, disse que contra o Felipe está em vídeo, né? Não acredita em mim, acredita nos seus próprios olhos, os nossos ouvintes podem buscar ali. Na delação em que ele cita o nome de Felipe, a polícia ela pergunta: você tem alguma prova, né, disso que você está falando em relação ao Felipe Martins? Ele diz categoricamente que não possui. Ou seja, valeu a palavra dele. E tão somente isso. Então, aí a sucessão de erros, né? Alguns pontos de má fé, né, que nós vemos, inclusive, uma das causas do nosso pedido de suspeição, incompatibilidade do PGR, o pedido nosso, né, que vai ser, inclusive, foi agendado o julgamento em plenário virtual agora para o dia 14 e 15, pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É, a questão é que o PGR, mesmo tendo as informações em mãos, né, os depoimentos que foram ali tomados, né, ele diz que Mauro Cid falou. Um exemplo aqui, Bruna, que no dia 8 de novembro houve uma reunião onde Felipe Martins apresentou uma minuta assim, assim, assado, com considerandos, prisão, e tudo mais, e tudo bem. Aí, para o PGR dar razão ao que o delator Mauro Cid falou, ele fala assim: tanto é verdade que ele esteve lá no dia 8 que está aqui o registro de entrada. E ele mostra um registro de entrada do dia 9. Ué, mas ele está falando, acabou de falar no parágrafo onde ele coloca ali que o Felipe teria apresentado dia 8 e ele coloca como prova um registro de entrada do dia 9, né? Parece, desculpa a brincadeira aqui, mas parece um episódio de The Office, para quem conhece a série. Parece algo que é feito de maneira não só descuidada, mas parece até mesmo uma afronta à inteligência, né? Você fala que a prova de que ele esteve lá no dia 8 é um registro do dia 9, no mínimo algo impressionante, a incapacidade ou, no mínimo, a maldade. E não só isso, ele fala, não, mas não só isso, teve o depoimento do Freire Gomes, e na denúncia está assim. Na denúncia, o PGR ele coloca aqui: Freire Gomes confirmou que Felipe Martins estava lá e apresentou assim, assim, assado. Aí você pega o depoimento lá do Freire Gomes, que nós pedimos acesso ao vídeo e não nos foi concedido. O depoimento do Freire Gomes, né? Você vê lá, Felipe Martins, você viu o Felipe Martins? Ele conhece, né, a pessoa de Felipe Martins? Ele falou que possivelmente ele conhece. Ué, ele estava lá na sala no dia tal? Possivelmente. Ele diz possivelmente 3 vezes. Ele leu esse negócio que possivelmente leu. O que é possivelmente? Sob quais circunstâncias o general Freire Gomes disse isso? Ele falou de livre e espontânea vontade? Não. Provavelmente foi perguntado por um agente, né? Possivelmente, juridicamente não tem força nenhuma para fazer prova de nada, por óbvio.
Óbvio, uma palavra de dúvida não pode ser certeza, mas o PGR, com esse depoimento, ele falou que o general Freire Gomes confirmou, e não existe nada disso. Pelo contrário, ele contraria, inclusive, ele desconsidera, ele não traz a, a prova que foi feita também por um depoimento testemunhal do comandante da aeronáutica, à época, que disse que não conhecia Felipe Martins, nunca o viu e que ele não estava na reunião. Bom, ué, mas aí você pega aquilo que é dúbio, você pega a palavra de um delator, que você não tem prova material nenhuma que corrobore. Você pega outra prova testemunhal que gera dúvida. Possivelmente ele estava lá. Mas você tem uma outra prova testemunhal que olha e fala: nunca vi esse rapaz na vida. Ué, em dúbio pro réu, não existe mais no Brasil, né? O que existe no Brasil é uma completa inversão do método científico, que a Polícia Federal, o Judiciário e a acusação, na pessoa do Ministério Público, ali pelo senhor Paulo Gonet, ele faz uma inversão. Eles partem de uma conclusão a qual eles querem chegar. Então, eles vão coletar os fatos que se encaixem. Aqueles que não se encaixam na conclusão, eles simplesmente desprezam. E é isso que a gente vai tentar explicar de uma maneira técnica na, na audiência de julgamento que haverá ali na nossa sustentação oral. Certo, doutor. Com os seus posicionamentos, me vieram à cabeça duas questões. O doutor comentou sobre o julgamento do Bolsonaro, que se deu no dia 25 e 26 de março, onde o doutor Sebastião Coelho foi detido pela Polícia Judiciária. E agora o doutor comenta que foi a mando do Moraes e mais uma série de intercorrências. A defesa agiu sobre esse caso ou pretende agir sobre essa detenção que aconteceu? E também sobre outra questão que o doutor pontuou, a denúncia, o doutor pontua que não os indícios de prova apresentados não são os verídicos. E eu consigo me recordar que na defesa prévia apresentada no dia 10 de março, o doutor pede a suspeição do Gonet. De que forma tirar o PGR do caso iria beneficiar a defesa? Com relação ao caso da detenção do Dr. Sebastião, sim, nós agimos imediatamente, né? Nós solicitamos não só a preservação, mas a disponibilização das imagens, tanto das câmeras do sistema interno de segurança do STF, quanto também das câmeras corporais, que são conhecidas como as body cams, dos agentes, que alguns eles possuíam ali, para que nós pudéssemos ter acesso àquilo que de fato aconteceu e aquilo que foi falado. Nós solicitamos ao ministro presidente, né, do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, porém, ele encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes, que, afinal de contas, ele detém essa competência universal, né? Tudo acaba indo com ele. Então, ele mandou lá para o ministro Alexandre de Moraes, que ainda não decidiu, né? Ah, possivelmente essas imagens pode vir alguma resposta do tipo: por acaso agora as imagens elas não há mais, né? E mais uma vez a defesa ficará prejudicada. Mas sim, nós acionamos tanto os órgãos competentes ali com relação às prerrogativas violadas do Sebastião, nós acionamos a OAB, que inclusive já disse que acompanhará agora, né? Será mandado um representante da OAB para acompanhar esse julgamento. Até então eles não estavam presentes, mas o que aconteceu com o Dr. Sebastião foi tão afrontoso à advocacia que sim, despertou o interesse da OAB, que vai estar presente já, inclusive fez esse requerimento, estará com um representante lá, com representantes. E com relação ao PGR, você perguntou se se a suspeição dele em que ajudaria. Existe um ditado
que eu e os meus companheiros nós temos ali. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Eh eh, Nós somos também, apesar de as pessoas elas não terem essa dimensão, o advogado ele é um personagem essencial à justiça. E nós buscamos pela justiça, né. Não importa se isso trará um benefício ao nosso cliente ou não, mas nós buscamos a justiça. E ele está sendo acusado também pelo Estado, né. O Estado, enquanto acusador, por isso que aqui no Brasil nós não usamos esse, o termo que é advogado de acusação, não é. Ele é o procurador de justiça, né. Por quê? Porque o Estado ele precisa estar equidistante, ainda que ele esteja acusando, tanto é que é dever do membro do Ministério Público que estiver promovendo uma ação penal, se ele encontrar elementos que abonem, que excluam, que inocentem, né, o acusado, então o objeto da acusação, ele tem o dever de pedir que aquela ação ela não ande mais, que ela não prossiga, né? Ele deve pedir o arquivamento. Logo, quando nós temos a situação, que eu não sei se nós vamos falar um pouco mais adiante, mas que, o PGR teve provas de que, informações, claras, concretas, de que o Felipe, eh, não esteve nas datas, que atribuíram a ele como uma reunião, como uma apresentação, como alguma coisa. Ele sabe que também ele possuía os dados que comprovavam que Felipe Martins não fez a viagem para os Estados Unidos conforme a Polícia Federal ela falava. E mesmo assim ele concordou com isso, obviamente nós estamos diante de um caso de suspeição da pessoa do PGR, ou seja, do senhor Paulo Gonet Branco. Ele, sim, enquanto procurador, o benefício que pode vir, né, pouco importa. Primeiro, a justiça precisa ser restabelecida. O Estado de Direito, tão aclamado e dito por esse povo que eles defendem, quem está de fato defendendo, nesse caso, ao fazer esse pedido, somos nós, pedindo para que, se querem acusar, que seja quem assine as peças da acusação seja uma pessoa minimamente honesta com o processo. E é isso que nós pedimos, porque um procurador honesto iria, diante dessas provas apresentadas, obviamente, a falar: não existe um caso, não existe algo que possa acusar o Felipe. Retire-se ele da denúncia, como a gente vai explicar um pouco mais adiante aqui algumas peculiaridades desse caso. E o doutor então pretende reiterar esse pedido como um dos pedidos preliminares no julgamento do dia 22? A gente ainda não fechou a totalidade da sustentação oral, os enfoques que queremos dar. É possível sim que a gente passe ali por cima desses temas, mas como há um julgamento em plenário virtual marcado para o dia 14 e 15 sobre essas questões, né, pode ser que nós cheguemos até o dia do julgamento já com uma decisão do Supremo, aí sim, em relação a esse ponto específico, e talvez não precisemos tratar desse assunto. Então, precisamos esperar primeiro essa decisão para depois a gente tomar essa decisão. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou durante o julgamento de Bolsonaro na primeira turma que iria revisar a pena de Débora Rodrigues dos Santos, a mulher que pichou a estátua em frente à sede do STF. De que forma a defesa do Felipe Martins avalia essa colocação do magistrado? O ministro Luiz Fux, ele é um homem que é brilhante, ele é muito afeito ao estudo, não só do direito, mas de outras áreas, como literatura, é o que a gente sabe, né? Então, ele é um homem que foi magistrado, então ele sabe muito bem da gravidade que é você atribuir uma pena desproporcional a uma pessoa, né? O juiz ele possui o dever de dar a pena, a dosimetria da pena, ela precisa ser equivalente ao crime, o dano, aquilo que de fato aconteceu, né? O fato da Débora, né, que escreveu com batom em uma estátua, veja, a dimensão
do dano, o risco que aquela pessoa oferece para a sociedade por causa daquela conduta, né? Obviamente, o ministro Luiz Fux está querendo fazer valer o quê? Fazer valer a justiça e tentar recuperar a credibilidade já tão maculada no judiciário, principalmente quando isso vem da mais alta corte e seus membros. O ministro Luiz Fux ele sinaliza com isso é mostrar que ele está de fato preocupado com a legalidade e com principalmente a preservação dos princípios norteadores do direito brasileiro. Houveram ainda outras colocações em relação a vários argumentos indicados pelas defesas, como a validade da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, a possibilidade de uma análise pelo plenário, o fato do crime de tentativa estar sendo julgado como crime consumado e outros. Essas considerações, doutor, abrem caminho para as próximas defesas dos acusados e de por onde seguir a partir de agora? Mais uma vez, a pergunta que você fez, Bruna, ela mostra o quão injusta e quão prejudicial foi o impedimento do doutor Sebastião de entrar naquela sessão de julgamento. Veja, na sua colocação, na sua fala, está correta, ou seja, aquilo que aconteceu no julgamento do Bolsonaro repercute dentro da mesma ação, porque é a mesma ação, qual o doutor Sebastião é advogado constituído e foi impedido de fazer os questionamentos ali dentro. Então, levantar uma questão de ordem, alguma coisa ali que fosse relevante justamente para o processo. Logo, né, a validade ou não da delação do Mauro Cid, ela terá que ser vista novamente pelos ministros, por quê? Bom, a delação ela não pode estar desacompanhada. E em relação ao Felipe Martins, nosso cliente, ela vai precisar ser reavaliada, a validade em relação a ele, por quê? Pelo simples fato de que o próprio delator, toda delação ela precisa ser acompanhada de prova material, ou seja, precisa haver elementos de prova distintos do depoimento do delator. O próprio delator Mauro Cid, ele fala que não possui provas, né, sobre os fatos que ele narrou sobre o Felipe Martins. Não há, em todas essas 8.000 páginas de processo, não existe nenhum print, nenhuma conversa, um áudio, nada do Felipe. Nas conversas, né, eles atribuem o Felipe ser uma figura, um mentor intelectual de uma minuta de decreto, ou seja, atribui uma importância nele, mas o estranho é que nessas conversas entre os outros agentes, entre os outros ali, o Felipe sequer é mencionado por essas pessoas. Não tem um comentário dizendo, poxa vida, o Felipe falou aquele negócio, é interessante. Não há, ele sequer é mencionado. Ele não é mencionado por nenhuma pessoa além do Mauro Cid, e no depoimento provocado pelo Freire Gomes, onde ele diz possivelmente, né? Logo, a tal minuta a qual o Cid fala que o Felipe ele teria apresentado, que eram 10 páginas de considerandos, previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes e outros agentes. O mais engraçado é que nessa sessão, inclusive, mais uma causa de um prejuízo à defesa do impedimento do doutor Sebastião ter entrado na sessão, é que o ministro Alexandre de Moraes ele está lá lendo assim, então de repente, então aqui as minutas encontradas aqui que não precisa eu ler porque é de conhecimento de todos. Só um pouquinho, ministro, não é de conhecimento de todos. Peraí, o Felipe está respondendo por uma minuta que previa prisão, tinha 10 páginas de considerando, porém essas minutas não estão nos autos, até porque não existem. Mas, ou seja, aquilo que atribui-se a ele são essas 2 minutas. Uma delas era uma minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres, que estava circulando já nas redes sociais antes, né? Foi feito um exame papiloscópico para identificar digitais. A digital do Felipe não está nessa minuta, então
descarta-se essa. E a outra minuta é uma que foi encontrada no celular do Mauro Cid, onde ele bateu uma foto e enviou para si mesmo, quando ele estava no Rio de Janeiro. Só que Felipe não estava no Rio de Janeiro, não estava em nenhum lugar junto com o Mauro Cid, e muito menos a qualquer tipo de envio dele ou de qualquer coisa. Ou seja, aquilo que se atribui ao Felipe é baseado meramente na delação, na palavra de um delator que já se mostrou, inclusive, incongruente. Incongruente não, contraditório por vezes, e desmentido pelas próprias provas que a acusação tenta atribuir como provas que dão robustez à fala dele, sendo que há problemas ainda mais graves. Dizem um dia que o Felipe, numa manhã, ele chegou e apresentou algo lá gravíssimo, mais uma minuta, mais alguma coisa, e quando você olha aí você vai ver os registros do Uber do Felipe, que inclusive o ministro tem resistência em nos fornecer provas, a gente já vai falar sobre isso. Mas os registros do Uber do Felipe, que nós obtivemos, mostram que no dia em que o Mauro Cid fala que o Felipe chegou lá pela manhã e apresentou e tudo mais, nós verificamos no Uber que nesse dia o Felipe ele pegou o Uber, saiu de sua casa às 11h30 da manhã, o Uber. E a distância da casa dele até, seja o Palácio do Alvorada, seja o Palácio do Planalto, é pelo menos 20 minutos, ou seja, no mínimo, né, ele não esteve lá pela manhã. Ou seja, é completamente vazia. As palavras do Mauro Cid, elas não são corroboradas por nenhum elemento de prova diferente da própria palavra dele, a menos que o STF queira mudar o entendimento de toda a doutrina, não só brasileira, mas também o próprio entendimento do STF e também a jurisprudência no mundo sobre delação. A delação é que a palavra do delator não pode ser o suficiente como elemento de prova. Ela precisa ser acompanhada de outros elementos que confirmem aquilo que foi dito em delação. Logo, mais uma vez, teremos que se debruçar sobre esse assunto. Por quê? Porque, de fato, em relação ao Felipe, a delação do Mauro Cid ela não pode ter absolutamente validade. Se eles julgaram, não, está tudo certo com os demais, não faz sentido é, é, manter isso em relação ao Felipe Martins. Em 9 de abril, o Felipe participou por videoconferência de uma audiência realizada nos Estados Unidos que tratou da ação movida pela defesa contra o Departamento de Segurança Interna do país e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras. O objetivo é se apurar um registro de entrada do Felipe no país em dezembro de 2022, que nunca ficou comprovado. Como foi essa audiência e em que fase agora se encontra esse processo? Então, é importante ficar registrado aqui para os nossos ouvintes aqui, que ah, o, o caso do Felipe lá nos Estados Unidos, ele não é mais tratado como se houve fraude ou não, né? É o reconhecimento do próprio governo americano, através da sua advogada que esteve presente na audiência, que sim, o registro é fraudulento. Tá? O que busca-se lá fora é saber quem fez esse registro fraudulento e quando esse registro foi feito. Essas duas perguntas são essenciais, né? Porque em um momento não havia registro do Felipe, Felipe já estava preso, nós correndo atrás de provas, né? Fazer prova da inocência, né? Uma completa inversão do ônus da prova, mas mesmo assim a gente foi lá e conseguiu provar. Mas como se não fosse o suficiente, depois do Felipe preso, surge um registro de entrada, o qual a gente correu, provou por A mais B, reconheceram que foi um erro, porém ainda não sabemos qual agente fez isso, né? Quando isso foi feito, e aí se isso for apurado, né, na penalização ali do responsável,
também saber, eventualmente, se há algum tipo de mandante, algum tipo de influência, seja por autoridades americanas ou por autoridades brasileiras, que possam ter algum tipo de proximidade com, com esse agente. Então, assim, é importante deixar claro que nós aqui da defesa, o processo lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui, então lá as defesas elas têm as liberdades, né? No caso ali o Felipe ele é autor, né? Mas nós somos os defensores do caso do Felipe, né? O Felipe enquanto autor ele pode sim produzir provas e essas provas nós já temos, né? Ocorre que, por conta de serem informações sigilosas e que precisam guardar esse sigilo, né, nós precisamos da autorização, né, do judiciário americano para que essas informações possam ser liberadas e nós possamos, enfim, responsabilizar de fato os responsáveis, aquilo que a justiça vai de fato apurar quando essa censura que há, porque o governo americano ele respondeu mandando o documento, mas com justamente o nome do agente e a data tarjados, né, com aquela tarja de censura, né, preta em cima do arquivo que eles nos enviaram. A busca é justamente para que possa se tornar disponível a todos o nome de quem efetuou esse registro falso do Felipe e quando isso foi feito. E apurado isso, se houve algum mandante ou alguém que influenciou esse agente a tomar essa atitude. Certo, mas a defesa já trabalha com alguma hipótese ou nome que possa explicar essa inserção de dados do Felipe usando um número de passaporte que havia sido perdido em 2021 e que não era mais válido? Então, Bruna, há algumas suspeitas, é como eu disse para você, a gente já possui algumas informações, muitas a gente não pode tornar públicas, mas há sim razões para crer que existe uma série de coincidências as quais eu vou narrar aqui para você, né? A Polícia Federal, né, veja, não havia registro do Felipe, não havia I-94 do Felipe com viagem para Orlando até o mês de abril, pelo menos, até o dia 12 de abril, quando nós juntamos a resposta do CBP de Orlando aqui na Justiça Brasileira, dizendo que não havia registro de entrada do Felipe em Orlando. Nós juntamos na Justiça e, tudo por coincidência, uma comitiva da Polícia Federal viaja para os Estados Unidos, são datas aproximadas, tá? Mas mais ou menos entre o dia 20 e o dia 1º de maio. Essa comitiva foi lá para investigar, ela foi para Orlando e Nova York, para investigar aquele negócio dos cartões de vacina. Essa foi a justificativa. Muito bem. Acontece que nós descobrimos em maio, quando nós buscamos o I-94 correto do Felipe, né, no dia 29 de abril, buscando o aeroporto JFK de Nova York. Buscamos, bom, a Orlando falou que já não tem lá e que o último foi por Nova York, então a gente veio aqui para buscar. O aeroporto de Nova York, o CBP de Nova York, fala: não, eles usaram essa expressão. Surgiu um registro aqui do Felipe, um I-94. E aí, quando nós vamos olhar esse 94, com a entrada em 30 de dezembro, em Orlando e tudo mais, nós tomamos um susto, falando, ué, como assim surgiu? E surgiu esse registro, o qual constava o nome do Felipe, que é Felipe com I, F-I, o início do nome dele, estava escrito Felipe com E, a grafia errada. O nome não estava completo, estava apenas Felipe e Pereira, ao invés de Garcia, Martins Pereira, como estava em todos os outros registros. O passaporte, um passaporte diplomático, o qual ele já tinha feito o registro de extravio dele 2 anos antes do que seria essa suposta viagem, né, já estava cancelado, ou seja, se o Felipe Martins tivesse tentado entrar nos Estados Unidos com esse passaporte, ele seria detido lá, já na entrada. O visto estava errado, tudo errado, tudo errado. Coincidência ou não,
Felipe é como a Polícia Federal trata o Felipe em diversas partes do relatório. Tanto é que quando a gente vai fazer busca pelo nome do Felipe, né, no documento, dá um Ctrl F ali, se digita Felipe, às vezes passa batido por diversas citações em qual a Polícia Federal chama ele de Felipe, com E. Uma coincidência também. O passaporte ter sido utilizado, um passaporte diplomático cancelado, não sei, mas a Polícia Federal também ela não possui acesso livre, pelo menos aos passaportes que são emitidos pelo Itamaraty, né? Não sei se era possível saber por eles ou não, mas o fato é que aconteceu esse registro, o qual nós fomos lá, mostramos que esse registro estava errado. Estranhamente, ao invés de eles retirarem esse registro falso, o que houve quando nós entramos em contato com um agente lá do CBP, esse agente, ao invés de retirar esse I-94, ele corrigiu os dados do Felipe para Felipe Garcia Martins Pereira e corrigiu, tornando o negócio mais falso ainda, né? Só que agora sem os erros ali de grafia. Aí entramos com recurso à instância superior do Department of Homeland Security e lá ele sim falar não, está totalmente equivocado isso aqui, nunca houve entrada dele, apagaram esse registro, né? Esse registro fraudulento, e aí sim foi emitido o I-94, aí sim correto, sendo que a última viagem do Felipe, que foi em setembro de 2022, quando acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na, na visita, na, na, na conferência lá da ONU. Tá? Foi quando a última vez que o Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. Então, o próprio governo americano já reconheceu isso. Outra coisa estranha é que, quando o ministro Alexandre de Moraes ele recebeu a, a, a nossa petição, onde nós demonstrávamos que Orlando havia confirmado que Felipe Martins não tinha entrado, ele não deu uma decisão. Ele enviou para a Polícia Federal. E logo depois, as datas são meio coincidentes, quando a gente descobriu esse registro falso, o ministro Alexandre de Moraes vem até nós e pede autorização do Felipe para que o governo dos Estados Unidos compartilhasse os dados que eles tinham dele. Que causa muita estranheza também, né? Pedindo para uma defesa ela concordar com a produção de provas. Né? Nós dissemos, não, nós já apresentamos as provas, não temos que dar nenhuma concordância. Então o ministro falou, não, tudo bem, nós vamos usar os meios aqui dos acordos internacionais que há entre Brasil e Estados Unidos, enviou via Ministério da Justiça, depois de ter tomado um pito do governo americano, que disse que não compartilharia as informações, ele deveria usar as vias oficiais, né? Então ele falou que iria encaminhar ao Ministério da Justiça. Quando ele disse isso, nós falamos, nós concordamos com envio ao Ministério da Justiça, desde que sejam respondidos esses questionamentos. Quem fez o registro? Quando o registro foi feito, a mesma coisa que nós colocamos na ação lá nos Estados Unidos, nós colocamos ao ministro Alexandre de Moraes para que fosse perguntado via Ministério da Justiça aqui. Quem fez a inserção, qual agente, qual data, mandou logs, a cadeia de custódia desse arquivo de registro, e o ministro, então, encaminhou. Só que essa resposta nunca mais voltou. O ministro jamais voltou a essa questão. Outra coisa estranha e importante salientar é que o ministro Alexandre de Moraes ele não soltou o Felipe por reconhecer a viagem a qual atribuía-se a ele, que não seria crime nenhum se ele fizesse. Mesmo assim, a viagem que foi atribuída a ele era falsa, ela não existia, ele não reconheceu. Ele apenas disse que, não, vou dar aqui liberdade provisória para o Felipe, porque a investigação já andou e eu vou colocar algumas cautelares aqui para ele. Né? Por quê? Porque ele não reconheceu que o Felipe, mesmo com todas as provas, todo mundo vendo que essa viagem era uma mentira,
aprovação do governo americano. Ele não reconheceu que a viagem não existiu. Por quê? Porque isso enfraquecia a narrativa. E aí está o problema da inversão do método científico que a gente já comentou, que é o quê? Não serve a narrativa, então eu escondo, eu esqueço. Eu vou ter que liberar o cara porque, enfim, porque está começando a ficar absurdo, né? Para dizer o mínimo. E aí, só que libera o cara, só que ele vai o Felipe ali com várias restrições, tornozeleira, não pode sair da comarca, recolhimento noturno, final de semana, tem que ir toda segunda-feira. O ministro fez questão de dizer o dia da semana que ele precisava comparecer toda segunda-feira no fórum, né? Toda vez que tinha um feriado à segunda-feira, o Felipe tenso, e agora como é que eu faço? Ia lá, pedia no fórum, falo, não, tranquilo, tal, a gente faz no próximo dia que estiver aberto. Então, toda essa tensão colocada em cima de uma pessoa cuja a preventiva foi uma completa fraude, algo completamente falso, comprovadamente falso, e que o ministro não reconhece e mesmo assim não tem as cautelares. Se essa conduta do ministro não é uma prova inequívoca de que ele está comprometido, a sua imparcialidade está comprometida em relação ao Felipe, a própria denúncia ter sido apresentada contra o Felipe mostra não só a suspeição e impedimento do Alexandre de Moraes e do PGR, além da incompatibilidade, que a gente arguiu, mas se isso não for prova de alguém que está perseguindo ele politicamente, perseguindo o Felipe não pelo que ele fez, mas pelo que ele é, pelo que ele representa, né? E isso sim é ferir de morte o Estado de Direito, o Estado da Lei, por aquele que deveria ser o guardião dela, né? Tanto o PGR quanto o ministro Alexandre de Moraes, no juramento que aparentemente ele parece ter se esquecido. Certo, doutor. Só para situar rapidinho o nosso web espectador, esse I-94 que o doutor comentou, ele teria sido, então, o registro de entrada oficial que teria sido adulterado e, posteriormente, a prisão de Felipe, que foi em fevereiro de 2024, ele teria sido supostamente adulterado, então, em abril de 2024. E no que ele se diferencia naquele travel history, que teria inicialmente sido a justificativa, né, mediatizada e tudo mais, sobre essa questão do Felipe ter ido aos Estados Unidos no fim de dezembro de 2022. É importante deixar claro, Bruna, que o Felipe ele não foi preso por conta desse registro. O Felipe ele foi preso por conta de um documento encontrado no computador do delator Mauro Cid, em formato de Word, editável, um documento cujo final do arquivo que é colocado, a Polícia Federal ela deixa lá, lista Orlando V10.docx, ou seja, um arquivo de Word editável. Isso não poderia ser prova em lugar nenhum do mundo, mas tudo bem. Acharam lá o nome dele numa lista provisória de viagem. Muito bem, porque V10 não era a versão final. Que havia, inclusive, registro da lista de passageiros que efetivamente foi, já estava disponível por meio de lei de acesso à informação desde o dia 23 de janeiro de 2023. O fato é que o Felipe foi preso por causa que o nome dele constava nessa lista e a Polícia Federal, bom, o nome dele está numa lista. Nós buscamos aqui, tem uma matéria do Guilherme Amado do Metrópolis. Olha só, eles colam lá o link da matéria do Guilherme Amado do Metrópolis como se isso fosse uma fonte fidedigna, uma prova cabal. Ó, Felipe Martins viajou com Bolsonaro para Orlando e evaporou, né? Olha aí, ó, o cerco fechando. Aí vamos olhar aqui os registros aqui da Polícia Federal, o controle de saída, né, de pessoas, não está o nome do Felipe. Olha só, Felipe Martins foi escondido ainda, né, para não alertar as autoridades. O que não faria sentido nenhum, tanto é que dia seguinte, mais do que comprovado, ele estava aqui no Brasil e viajando de Brasília para Curitiba. Está mais do que provado isso. Quando a gente apresentou essas provas, logo que a gente descobriu o motivo pelo qual o Felipe havia sido preso, é só você
pegar os autos, né? Felipe foi preso dia 8 de fevereiro de 2024. Antes disso, tudo que eles tinham era uma lista do Mauro Cid e no arquivo editável do Word e a verificação deles que não havia registro do Felipe de saída, o que não é prova de nada, né? Se você buscar o histórico lá da Bruna, não tem registro de saída lá da Bruna. Então a Bruna saiu escondida. Ué, não é mais provável que a Bruna não tenha saído? Né? É a mesma coisa com o Felipe. A Polícia Federal sequer cogitou essa hipótese, o que por si só já seria prova da prevaricação. Tá? Mas, voltando aqui. Mesmo assim, a gente já vai entrar, não sei se você quer entrar já nos dados de geolocalização dele, mas depois? Depois? Ah, então tá. Tá. Então, o Felipe Martins ele foi preso com base nisso, com base numa lista de Word, num arquivo de Word, ou seja, num não registro de saída. Foi preso. Provamos que ele não tinha saído, tinha lá embarque da Latam, tarari, tarará, Uber e tudo mais. O ministro não aceitou, né? A PGR concordou com a soltura do Felipe. A PGR concordou com a soltura do Felipe em 1º de março. O ministro Alexandre de Moraes, ao invés de decidir, mandou para a PF, estranhamente, né? Mandando ali para a PF, né? Não sei, vejam aí, vocês fizeram alguma coisa. Parece estar errado aqui o negócio. Aí, entre o dia 6 e 7 de março, a Polícia Federal ela responde de maneira quase que coordenada, né, tudo explicado, como sempre no Brasil, pela teoria da mera coincidência, com uma matéria do Guilherme Amado, que dizia ter encontrado num site do governo americano, né, isso aqui que eu vou narrar aqui é uma confissão de culpa por escrito, tanto da Polícia Federal quanto do senhor Guilherme Amado. Tá? O que ele coloca ali é que nós acessamos o site do governo americano, eles colocam o site lá bem bonitinho, tanto a matéria quanto a, a, a resposta da PF ao ministro. Inclusive, o texto é bem parecido. O ministro, a Polícia Federal, ela diz lá: acessamos aqui esse site, colocamos os dados do Felipe e apareceu aqui, ó, o Travel History, tá? Apareceu o Travel History. E olha aqui a viagem ali dele. Muito bem. Nos assustamos, falamos, ué, o que é isso? Né? Entramos no site. A primeira coisa que aparece no site, quando você entra para fazer a busca do Travel History, tem um alerta que cobre a página. Sabe aqueles alertas ali que coloca-se ali em cima ali, que você precisa dar o consentimento ali, o termos de serviço ali, terms and service. Ali você precisa dar concordância lá nesses termos de serviço, que o pessoal costuma não ler, e pelo jeito a Polícia Federal também não, nem o senhor Guilherme Amado. Diz ali, claramente, se você é um agente federal, tribal, diz um monte de exemplo ali, jornalista, né, e está buscando informações de terceiro, esse aqui não é o caminho oficial. Isso aqui não serve como meio de prova, está escrito lá, não pode ser utilizado para fins judiciais. O termo em inglês é legal purposes. Aí, e diz lá no final, a não observância desses termos de serviço aqui podem indicar o cometimento de um crime contra a segurança nacional dos Estados Unidos, punível com pena de até 20 anos de cadeia. O uso para fins judiciais sem autorização. Eles não têm nenhuma autorização do Felipe. O Felipe, inclusive, estava preso, né, para que eles usassem os dados dele. O mais estranho é como o Guilherme Amado tinha os dados do passaporte do Felipe, porque, enfim, quando você vai fazer essa consulta, você tem que colocar os dados do passaporte. Mas, enfim,
O fato é que aparecia esse registro. Só que esse travel history, como eu já expliquei, não tem validade legal. O uso dele é proibido pelo próprio site, inclusive incorrendo em crime quem faz esse uso, inclusive seja você agente da Polícia Federal. Ah, eu fiz a mando de não sei quem. Você cometeu crime federal nos Estados Unidos, né? Ah, ah, isso tudo foi colocado, e aí, o que aconteceu? O ministro vem dar uma decisão, não, mantém essa prisão dele porque permanece a situação de dúvida. Ué, mas na dúvida, agora você mantém preso alguém. E o Felipe ficou ainda preso até a gente conseguir ir atrás do I-94, buscar o registro, tudo bem certinho lá fora. Passou todo esse tempo, e mesmo com isso, mesmo com os documentos apresentados, por isso que eu digo, ali, Bruna, veja, a conduta de alguém que, com todas essas informações, mantém preso ele, como ele próprio disse, a própria PGR fala isso, em situação de dúvida, mantém ele por 6 meses preso, sendo que 10 dias desses ele esteve em uma solitária, sem luz, que fere todos os tratados que o Brasil é signatário, enfim, sem iluminação, uma situação horrível. Eu verifiquei que, inclusive, está sendo investigado pelo Ministério Público aqui do Paraná, tá? Essas condições do Felipe, às quais ele foi submetido aqui. Você colocar alguém sob essas condições por 6 meses de um negócio que você sabidamente sabia que ele não fez, ou pelo menos teria o dever legal de saber, diante das provas apresentadas, você o mantém preso, com qual finalidade? Nós sabemos que, obviamente, eles queriam. Bom, nós prendemos um tenente coronel do Exército Brasileiro, com forças especiais aqui, e o cidadão aqui, em um curto espaço de tempo aqui, tal, saiu falando tudo que a gente queria. Esse menino aí, tal, esse jovem aí, ele não vai aguentar 20 dias. Só que Felipe, com a hombridade e a virtude que ele tem muito forte em si da justiça, ele escreveu aquela carta, a qual eu mandei, foi uma carta a um amigo, mas enfim, quando começou a surgir boatos de que, não, o Felipe não vai aguentar, ele vai delatar, veio a carta do Felipe dizendo, não vou delatar porque não há o que delatar. Eu prefiro sofrer uma injustiça, aí ele está parafraseando Sócrates, né, no livro do Platão, eu prefiro sofrer uma injustiça do que cometer outra para me livrar dessa que eu estou sofrendo. Então, mesmo diante de tudo isso, dessas provas falsas e que foram mais do que exaustivamente, mesmo a defesa não tendo o dever, a acusação sequer conseguiu provar. Mesmo assim, nós fizemos prova de que não havia essa viagem jamais existiu, e de outras coisas tantas que a gente vai ver ali no processo. A gente fez prova disso. Mesmo com isso, manteve ele preso. É difícil eu não olhar para isso e falar: esse juiz é suspeito, porque ele, mesmo diante disso, ele não manteve a imparcialidade. Ele preferiu fazer aquilo que que estava no plano dele, que era o quê? Dar um jeito de encontrar elementos para prender o presidente Jair Bolsonaro. É muito claro isso. E usar como meio de prova, forçosamente, né, cometendo uma injustiça contra o Felipe, para que ele se desesperasse, sei lá, e viesse a fazer uma delação. O doutor acabou comentando brevemente que o Ministério Público do Paraná entrou no caso e abriu uma investigação para apurar essas questões das condições da prisão do Felipe Martins. É uma investigação recente? Como que está em andamento? Não, é uma investigação que já está há algum tempo, né? Porque na realidade as condições do presídio em geral já estavam bem ruins, e a corregedoria geral dos presídios, por causa da repercussão toda ali do Felipe, a situação foi verificar, atestaram a situação a qual ele estava, solicitou mudanças ali, mudança de cela, as situações, as adequações, obviamente, ali, né?
houve isso, houve a verificação e houve a abertura de um processo, né, por parte do Ministério Público, essa investigação, para apurar justamente não só o caso do Felipe, como vários outros ali, porque o índice de mortes ali naquele presídio estava elevadíssimo, né? Só no período em que o Felipe esteve lá, teve o registro de 31 mortes, alguma coisa assim, só no período em que o Felipe ficou preso ali, né? Enfim, suicídios, enfim, outras situações ali. Ou seja, o presídio já precisava disso. Então, o caso do Felipe só trouxe o holofote, né? E o Ministério Público está investigando isso já faz um tempinho. E o senhor comentou também sobre algumas coincidências nesse caso. Na hipótese de se chegar a um nome brasileiro que poderia ter algum envolvimento, há como punir essa pessoa que está sob e responde às leis brasileiras? O Brasil possui diversos acordos, não só bilaterais, como também internacionais, né, multilaterais, com os Estados Unidos, como a colaboração entre os poderes judiciários, enfim. O fato é que o caso do Felipe, verificando-se que houve sim agentes brasileiros efetivamente influenciando na segurança nacional dos Estados Unidos, isso é muito caro ali para eles, né? Obviamente eles serão processados e julgados lá, né? Ah, mas eles não estão nos Estados Unidos, como isso afeta? Bom, nós sabemos que quando um país resolve dar asilo a um criminoso condenado em outro país, há consequências do ponto de vista é, comercial, enfim, embargos, outras coisas que podem acontecer, né? Obviamente, os Estados Unidos não possuem gerência sobre o judiciário brasileiro, porém, sanções podem vir para o país, né, caso não se faça nada contra esses agentes que agiram contra o sistema de segurança interno dos Estados Unidos. Isso é muito caro, não vai ficar barato, né? Todos os políticos americanos, os quais a gente está em contato, estão profundamente interessados no caso do Felipe, porque isso expõe tanto o governo anterior, né, quanto as fragilidades gerais do sistema de imigração e principalmente que agentes externos aos Estados Unidos podem ter algum tipo de influência para colocar a entrada. Veja o perigo disso para o americano, né? Se eles conseguiram fazer o registro desse rapaz aí, por que não de um terrorista? Para conseguir um álibi. Um terrorista comete um atentado em Londres, é pego pela polícia. Não, não, mas eu nem estava aqui. Olha lá, tem um registro mesmo nos Estados Unidos. Né? Se há essa possibilidade de você fazer um registro de entrada de uma pessoa com data posterior, como foi o caso que aconteceu com o do Felipe, poxa, aí é algo que de fato vai preocupar de maneira geral toda a população americana, que é muito preocupada com esse assunto. Certo, o doutor pontuou que essa pessoa então pode ser processada. Essa pessoa pode ser presa? Que tipo de punições, sanções ela poderia sofrer com essa investigação dos Estados Unidos? Obviamente, se essa pessoa ela for aos Estados Unidos, ela será detida. Há outras consequências, como cancelamento de visto, impossibilidade de retirar vistos para parentes. Existem várias coisas que afetam não só a vida dessa pessoa, né, isso eu estou falando da parte de imigração, né? Podem evitar que a pessoa vá aos Estados Unidos, tenha negado visto, enfim. Caso ele pise em solo americano, sim, a detenção, né? Se ele estiver em qualquer outro país, né, o qual aceite essa extradição, realizar essa extradição, ele pode sim ser detido, né, pela Interpol e encaminhado aos Estados Unidos para que cumpra a pena. Então, essa pessoa, ela basicamente ela vai ficar, se o Estado brasileiro escolher proteger essa pessoa, né, ela, essa pessoa ela vai ficar basicamente segura apenas aqui no Brasil e em países que minimamente queiram dar algum tipo de guarida
a essa pessoa. Isso porque os Estados Unidos não poderia pedir uma extradição nesse caso, correto? Até porque o Brasil ele tem algumas restrições, até mesmo com a extradição de brasileiros, há alguma limitação ali, mas sim, a pessoa ela vai ficar com certa, não, certamente ela terá dificuldades de viajar para qualquer país que não o Brasil, né? Obviamente, os Estados Unidos ele possui soberania em solo americano, mas o governo dos Estados Unidos, sem dúvida, tem muita influência em diversos outros países, enfim, inclusive com sanções econômicas. Existe a lei Magnitsky, né, que é a lei que é a lei que é a pena de morte financeira, né? Qualquer instituição financeira que possua ativos nos Estados Unidos fica obrigada a não fornecer serviços para essa pessoa que foi enquadrada na lei Magnitsky, ou seja, também a pessoa vai ficar limitada a alguns bancos para poder fazer algum tipo de ação ou ter que usar nome de terceiros. Vai ser algo bem interessante de se ver. E no mesmo dia dessa audiência, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também negou o pedido de acesso exatamente à geolocalização do Felipe Martins. De que forma essa decisão afeta a defesa? Bom, essa decisão ela não surpreende, porque, como eu falei, nós estamos lidando, obviamente, com um juiz que, na nossa visão, é suspeito, não tem condições, já mais do que provou que não é imparcial, né? Então, não nos surpreende, obviamente, uma decisão dessa. Agora, é, ela surpreende em outro aspecto. Ela surpreende o fato de uma maneira escancarada, essa, essa negativa dele nada mais é do que, além de um claro cerceamento de defesa, um óbvio movimento no sentido de impedir que os advogados possam exercer uma defesa técnica com todos os elementos de prova. E veja, os dados de geolocalização que foram pedidos nessa petição a qual foi negado é um negócio muito interessante do jogo de palavras que o ministro ele faz para confundir, inclusive, a mídia que cobre. Por quê? Ele vai lá e fala assim: não, já decidimos, inclusive no julgamento que o doutor Sebastião mais uma vez foi impedido de entrar, nós já decidimos aqui que as defesas tiveram acesso, amplo acesso, a todas as provas dos autos. Poxa, parabéns, mas ninguém disse isso. Aos autos, beleza, nós vimos, mas e as provas que não entraram nos autos? E é isso que estamos buscando. Por quê? Quando o ministro Alexandre de Moraes ele levantou o sigilo da PET 11767, nós descobrimos algo interessante. Nós tínhamos pedido acesso a essa PET 11767, que, para localizar aqui o nosso ouvinte, é a PET que deu origem a essa operação toda ali, né, que foi a PET que cuidava justamente da delação do Mauro Cid. Para corroborar com os elementos ali que o Mauro Cid ele vinha e trazia, tal pessoa esteve no Palácio da Alvorada, tal pessoa foi, tal pessoa estava junto, eles utilizaram uma coisa que se chama geolocalização por estação rádio base, que basicamente o teu celular ele emite um sinal de rádio para se conectar a antenas das operadoras de celular. Então, eles fazem uma triangulação das antenas mais próximas e dá a sua localização em determinados horários, toda vez que o seu celular se conecta a uma, a, a uma antena. Então, esses dados ficam registrados, né? Esses dados, eles, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eles são um direito de todo cidadão, né? Você, Bruna, se você quiser saber, né, putz, eu não lembro onde é que eu estava esse dia. Se você fizer uma solicitação, a TIM, Vivo, etc., fazer uma solicitação, a companhia de celular que tem esses dados, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela é obrigada a te fornecer. Esses dados são seus. São seus, é a sua privacidade. Correto? Tá, tá mais do que claro.
Contudo, os dados de geolocalização do Felipe, mesmo nós pedindo, inclusive para a operadora, nos foi negado, né? Nós entramos com ações no primeiro grau, inclusive pedido ao ministro Alexandre de Moraes, nos foi negado várias vezes. E quando nós pedimos a geolocalização, e foi concedido, nós pedimos do período da viagem. Por quê? Porque era o que interessava e o que estava causando a prisão do Felipe. E foi lá, apesar da demora do ministro, né? Estranhamente, porque os dados já estavam com ele, demorou, inclusive, para entrar nos autos, para a gente poder ter. Aí, tal, ele foi lá, mesmo sem reconhecer que Felipe estava certo, ele foi lá e soltou. Muito bem. Ocorre que, quando nós pedimos a totalidade dos dados de geolocalização, quando nós tivemos acesso à PET 11767, nós descobrimos que, em 19 de outubro de 2023, a Polícia Federal ela pediu para, para o ministro Alexandre de Moraes, o qual pediu a concordância da PGR, para que esses dados de geolocalização fossem fornecidos a eles. Absolutamente normal, de uma investigação. Pediu, a PGR concordou, o ministro liberou. Mandou que a TIM, Vivo, Uber apresentassem, né? Deu um prazo lá para eles, se eu não me engano, de 24 horas, alguma coisa assim, e deu o prazo para que eles apresentassem esses dados de geolocalização. Muito bem. No dia 31 de outubro, o ministro Alexandre de Moraes, é, é, a- tendo aberto vistas à PGR, né, sobre os dados que voltaram da Vivo, Uber, TIM, encaminhou à Polícia Federal esses dados de geolocalização, que dizem respeito ao período de junho de 2022 até outubro de 2023, mais de um ano, tá? Ou seja, compreenderia todo o período ali que seria do período de eleição, pós-eleição, suposta viagem, que a própria Polícia Federal, a falsa viagem, que a própria Polícia Federal ela reconhece isso num determinado momento, a falsa viagem no final do ano e todo o período de 2023 até aquele momento. Portanto, Polícia Federal, Alexandre de Moraes o senhor, e a PGR sabiam dessa informação de geolocalização, a qual nós fomos ver, comprovam só que Felipe estava no Brasil, enfim, essa era a parte mais urgente. Mas que também comprovarão, se devidamente nos for disponibilizado, comprovarão que Felipe sequer estava presente nos dias em que o delator Mauro Cid disse que ele estava apresentando, lendo a minuta a minuta fantasma, como a gente chama, do golpe, a minuta que nunca existiu, mas que na cabeça do ministro Alexandre de Moraes, do Paulo Gonei da Polícia Federal, parece ser certeza absoluta, mesmo sem eles terem nada. Só que tem essa falha. A geolocalização do Felipe foi utilizada, inclusive, porque quando o Felipe ele é mencionado nessa PET 11767, ele sempre é mencionado junto com o núcleo jurídico, que seria ele, um cientista político, um padre, que é o padre José Eduardo, e o Amaury Saad, que seriam os mentores intelectuais de uma minuta golpista que nunca apareceu. E qual que é a prova para eles irem em cima do padre José Eduardo e do Amaury Saad? Bom, primeiramente eles mostram, não, eles tinham um vínculo com o Felipe, tanto é que, olha aqui, olha, eles se seguem nas redes sociais. Muito bem, né? Eu sigo o Poder 360 nas redes sociais, isso não quer dizer que nós temos qualquer tipo de intimidade. Mas eles se seguiam aqui nas redes sociais e os dados de geolocalização
né, mostram que eles fizeram visitas ao Palácio do Planalto, do Alvorada, etc. Acontece que a informação em relação ao Felipe não há. Sequer eles dizem. Porém, quando a Polícia Federal pede, ela pede na mesma peça dados do Felipe, nessa ordem, do Felipe Martins, do José Eduardo e do Amaury Saad. Obviamente, é óbvio que esses dados estavam lá presentes. Até porque, se a TIM, a Vivo, enfim, a Uber, não tivessem fornecido os dados ah, solicitados pelo ministro, a gente sabe o que acontece com empresas que não fornecem os dados que o ministro ele solicita, né? O X, quando se negou foi até empresas que o dono do X é sócio, pegou e teve as contas bloqueadas, seria algo terrível para TIM, Vivo, Uber, né, caso eles não cumprissem. Bom, isso não aconteceu, né, porque o que me permite concluir que, obviamente, eles mandaram os dados do Felipe, senão o próprio ministro não teria citado nominalmente, ó, seguem as informações dessas pessoas que vocês pediram. Não, estão lá os três, enviados à Polícia Federal. Ou seja, é possível afirmar com, eh, com, com com toda certeza, ministro Alexandre de Moraes, a PGR e os agentes da Polícia Federal, os delegados responsáveis pelo caso, sabiam da geolocalização de Felipe Martins. Por que a única geolocalização que não é utilizada no processo inteiro é a do Felipe Martins? Quando o ministro Alexandre de Moraes ele negou agora esse nosso pedido, para nós da defesa, nada mais é do que uma confissão de culpa de que ele sim detinha desses dados, a PGR detinha desses dados, e mesmo assim, eles dolosamente omitiram, não colocaram no processo e não permitem à defesa que quer fazer provas. Qual é o medo de se fazer provas? A quem interessa esconder os dados de geolocalização do Felipe Martins? Então, por quê? Porque eles sabem que essas informações elas provariam de maneira avassaladora que Felipe não estava nas datas citadas pelo delator Mauro Cid, nas datas em que ele atribui a ele. Ele não foi aos Estados Unidos e a Polícia Federal, mesmo sabendo disso, pediu a prisão dele. A PGR, sabendo disso, concordou e o ministro, sabendo disso, decretou a prisão dele. Que permaneceu, segundo ele, em estado de dúvida por 6 meses. Preso, sendo que desses 6 meses, 10 dias em uma solitária. Logo, se todos esses agentes aos quais eu citei aqui, que sabiam dessas informações de geolocalização, não forem declarados suspeitos, né, ao menos a sua imparcialidade está prejudicada nesse caso, acabou o direito no Brasil. Né? Não existe mais o império das leis, né? Não existe mais direito fundamental algum, e nós vivemos simplesmente a vontade dos agentes que estão no poder. E no caso da sua afirmativa ser concretizada e realmente esses pedidos forem negados, a sua afirmativa de que não há direito no Brasil, para onde recorrer, se não no Brasil? Essa é uma boa pergunta, Bruno, até porque já nos foi negado. O direito já está ferido de morte, né? Sendo que, porque, veja, a Suprema Corte do Brasil decidiu, é jurisprudência já, segundo todos eles pacífica, de que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro do Supremo. Eu recorro a quem? Né? O fim na prática, né, do habeas corpus contra decisões do ministro do Supremo, isso sim é muito semelhante com o que aconteceu no AI-5. O AI-5 que foi o impedimento do uso do habeas corpus, né, ali para crimes políticos. Então, esse pessoal que é o defensor da democracia, do Estado de Direito, do império das leis, as atitudes deles não batem com o discurso. Vejam, eu convoco a todos os colegas advogados a perceberem, se um cliente seu
for preso injustamente, como o meu foi, você não pode entrar com habeas corpus. A decisão vai ser um rápido e célere não. Né? Nós entramos com habeas corpus contra o Felipe, inclusive, não contra uma decisão do ministro. Olha só que interessante. Nós entramos com habeas corpus que foi distribuído para o ministro Flávio Dino. Quando chegou até ele, o pedido nosso, ele estava lá, o ministro Alexandre de Moraes, ele estava há mais de um mês com o pedido nosso de geolocalização, mais uma vez ela. Mais uma vez, a geolocalização estava parada lá, sem ele decidir. E o nosso cliente preso. Né? Nós estamos. Veja, o habeas corpus ele é um remédio constitucional. O pessoal acha que é só para soltar alguém da cadeia. Não. O habeas corpus ele é um remédio. É o pronto-socorro do direito. Né? Nós entramos com habeas corpus contra a não decisão do ministro. Qual foi a decisão, então, do ministro Flávio Dino? Foi dizer contra a decisão de ministro do Supremo não há. Mas sequer de uma decisão a gente está recorrendo, ou seja, não vale mais habeas corpus no Brasil. O caso do Felipe Martins escancarou que não vale habeas corpus no Brasil, desde que seja contra os ministros do Supremo. Não importa se é decisão mais. Apenas uma não decisão também não cabe habeas corpus. Também não há nada para se ver aqui. Né? Então, acabou qualquer possibilidade do direito de defesa no Brasil. Nós estamos submetidos à vontade desses agentes que hoje estão na mais alta corte do judiciário. Dentre essas séries de decisões relacionadas ao Felipe, nesta semana, ainda no início dela, dia 7 de abril, o Moraes também multou Felipe em R$20 mil por ele ter aparecido em um vídeo publicado em outubro de 2024 nas redes sociais do seu advogado, Sebastião Coelho. Aqui eu faço 2 questionamentos. Por que a defesa considera essa medida ilegal, como argumentou na contestação, e como foi tomada essa decisão de postar um vídeo do Felipe no perfil de outra pessoa? Não foi pensado pela defesa a hipótese de alguma represália? Nesse caso específico, Bruna, veja só o que houve. O Felipe ele foi solto, né, com todas essas restrições, né, impostas a ele. Mais uma vez, eu repito, porque o ministro, mesmo diante de todas as provas do contrário, ele não reconheceu, né, não reconheceu que a viagem não existiu. Ele, em momento nenhum, inclusive ele repete isso na decisão, ele cita o caso do Felipe para negar a liberação do passaporte para o Bolsonaro, para aquela posse do Trump, enfim. Mesmo sendo que a gente provou que ele não fez essa viagem. Bom, dito isso, ele manteve diversas cautelares absurdas. Inclusive, o único de todos os demais investigados, agora denunciados, que possui essa cautelar, né, de proibição de usar as redes sociais e de se comunicar com os demais investigados, é o Felipe. Felipe foi proibido de dar entrevista. A Folha pediu para falar, não, o ministro negou, porque senão ele violaria a cautelar de não se comunicar com os demais investigados. O que é isso? O líder do PCC pode dar entrevista. Ele não pode usar a entrevista para passar recado. Entende que é um completo absurdo, é uma perseguição pessoal à pessoa do Felipe? Por que tanto medo do Felipe, que o Felipe fale? Por que medo de o Felipe usar as redes sociais? Bom, essa resposta precisa ser dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o fato é que, quando o Felipe ele foi até lá, até o fórum, cumprindo uma das cautelares ridículas, porque comparecimento semanal ao fórum de alguém que está com tornozeleira, no mínimo, é um contrassenso. Né? A primeira vez que nós fomos lá, o pessoal do fórum, sem entender, mas como assim, não está com tornozeleira? Né?
essa indignação, já há alguns meses, há um mês pelo menos, ele vinha cumprido, 2 meses, ele vinha cumprindo essas cautelares. O doutor Sebastião veio até Ponta Grossa, tal, para visitar o Felipe, e era uma segunda-feira, não, eu vou te acompanhar até o fórum. Gravou o vídeo que Felipe, absolutamente, ele compõe o cenário, diferentemente do que o ministro Alexandre de Moraes colocou, ele estava contracenando com o doutor Sebastião. É, não, Felipe estava ali, parado, né? Um advogado falando sobre o caso do seu cliente, mostrando a indignação do advogado com a situação. O advogado vai lá, pega o vídeo e posta nas suas próprias redes sociais para falar sobre o caso, para despertar. 6 meses depois, às vésperas da audiência nos Estados Unidos, o ministro Alexandre de Moraes resolve sacar. Não, olha aí. O Felipe usou as redes do advogado para poder. E outra, não deu direito de defesa nenhum. Ele impôs a multa e acabou. Impôs a multa e nos deu 24 horas sob pena de prisão para se explicar. Bom, nossa explicação foi exatamente o que aconteceu. O Felipe gravou. Estava num vídeo do Dr. Sebastião. Imagine o que vai acontecer se o Felipe sair na rua, alguém pegar e passar gravando um vídeo com o Felipe Martins. Pronto, mais 20 mil na conta do Felipe. Ah, o Felipe usou a conta daquela pessoa. Prova, pouco importa. Nesse processo, pouco importam as provas, pouco importa o direito de defesa. Então foi isso que ele fez. Ele foi lá, pegou e, contrariando a própria decisão, ele vai lá e aplica a multa, porque Felipe estava proibido de usar as redes sociais, né? Mas ele não usou. Não, mas pouco importa. Eu entendi, tirei aqui da minha cabeça, que ele usou as redes do advogado para usar as redes sociais. Com base em que, ministro? Não sabemos. Provavelmente nunca vamos saber. E é só isso que vai ficar. Segue a vida, né? 20 mil aí para você pagar, não interessa. Inclusive, a mídia saiu dizendo que o ministro tinha indeferido o nosso pedido em relação à multa, sendo que não foi isso que aconteceu, foi da geolocalização, como você falou, mas até não sei se esses outros órgãos de imprensa vão entrar no inquérito das fake news, porque também tem dois pesos e duas medidas aí, quem entra, quem sai. Bom, o doutor então confirmou nesse momento que o ministro ainda não respondeu a esse pedido de reconsideração, que me vem a lembrança também que os advogados pediram a intervenção da OAB sobre uma ilegalidade dessa decisão. A entidade respondeu ao pedido de uma intervenção, como foi requerido pelos advogados? Sim, a OAB ela vem sendo agora, principalmente após a, a, a situação ali que aconteceu com o Dr. Sebastião, que tomou uma repercussão grande, é, ela vem dando muita atenção para esse caso, né? E sim, principalmente com relação a esse cerceamento do exercício de defesa, a OAB já se posicionou, inclusive, com relação a essa privação do direito às provas. Então, aquilo que a gente acionou justamente é isso, né? Esse document dumping que, muito embora a primeira turma tenha negado que houvesse esse document dumping, houve, né? Eu posso muito bem mostrar o arquivo que a secretaria disponibilizou para nós dos arquivos da 12.100, da 11.767 e tudo mais, dá 1 tera de arquivos, sem qualquer especificidade, sem que sequer que houvesse algum tipo de organização. Ah, isso aqui é do Felipe, ou isso aqui. Não, é 30 e poucos réus, documentos de tudo que é tipo, de um monte de coisa, jogados. Assim, ó, tá aí, tá? Amplo acesso aos autos. Parabéns. Tudo bem. E mesmo assim, coisas que não estão lá, que nós pedimos acesso, que são fundamentais para o exercício da defesa, não estão lá. Então é óbvio que a OAB, por quê? Se isso começar
a contaminar, porque tudo que acontece no STF tem reflexo nos tribunais inferiores. Então, a OAB, sabendo dessa preocupação, se essa moda pega, né, eh, acabou a advocacia no Brasil, acabou o direito de defesa, fim dos tempos, apocalipse, e aí você me pergunta, né, já que não há a quem recorrer, a quem recorrer? Cortes internacionais, que da mesma forma o Brasil ele tem a sua soberania, vem lá uma sanção, uma nota de repúdio, vai ficar feio, e, e é isso, né? Portanto, é importante alertar tanto os advogados quanto os políticos que ainda não, é, não adormeceram completamente, de que nós já vivemos, né, uma ditadura imposta pelo judiciário. E nesse mesmo documento é apontado, né, como referido, a ilegalidade. E a defesa aponta algumas questões, como a contemporaneidade da decisão, que se trata de uma postagem de 6 meses atrás, e também sobre a possibilidade de uma prisão preventiva a essa altura. Onde está a exata ilegalidade apontada pela defesa nessa decisão? Veja, a ilegalidade ela está no fato porque assim, quando você revisa uma cautelar, primeiro que a cautelar ela tem que ter um fundamento, certo? A preventiva, ela, ela deveria ter um fundamento. Qual que é o fundamento da preventiva do Felipe? Ele ter feito uma viagem para fugir. Tudo bem, um negócio completamente esquisito, mas tudo bem, já provamos que isso não aconteceu. Mas o ministro não reconheceu. Logo, o que está sobre o Felipe, essas cautelares todas, é o suposto risco de fuga. E atrapalhar as investigações que já se encerraram. Bom, é, ah, onde está a razão de ser dessas cautelares? Né? Para começo de conversa. A extemporaneidade, ou seja, o fato de ela ter ocorrido 6 meses atrás e só agora, achei aqui e vou, sem provocação do Ministério Público, sem provocação de nenhuma das partes, da polícia ou de qualquer coisa, o ministro de ofício, olha lá, achei aqui um vídeo e achei interessante e pronto, punir. Já outra ilegalidade aí, e outra, né, sequer direito de defesa foi dado, não, a multa foi imposta, né? Se quer para ter o contraditório, ouvir, não. Ele aplicou a multa primeiro e depois, deu um jeito de se explicar. E se não vinha explicação, em 24 horas, né? Prisão. Prisão por quê? Prisão por uma viagem que a gente já provou que não existiu e que um suposto risco de fuga, ou para atrapalhar as investigações de um negócio que já acabou a investigação. É só absurdo. Entende, Bruno? Que quando você vai contando, o problema hoje no Brasil é que foram tantas ilegalidades, tanta coisa ridícula que aconteceu do ponto de vista da ciência do direito, que nos dessensibilizou, inclusive a mídia, né? Então, mas o Felipe, então, como é que ele vai fazer para provar a inocência dele? Gente, inverteu-se o mundo está de ponta cabeça. Quem tem o dever de provar é a acusação. E não tem prova. A gente está se matando aqui para tentar conseguir justamente fazer isso e estamos sendo impedidos de conseguir um dado de geolocalização que é direito do Felipe por lei e nos é negado. Entende? Então, veja, nós poderíamos acabar com essas cautelares? Sem dúvida. Pegamos a geolocalização, mostramos aqui, tá tudo errado, ministro, inclusive o senhor sabia, tudo mais, e tchau, revoga isso. Mas isso sequer nos é permitido. E aí vem dizer que não, as defesas têm pleno acesso aos autos? Temos, ministro, não está em discussão. O problema é que todas as provas que existem não são apenas aquelas que estão nos autos. O que nos foi impedido foram todos os elementos de prova, e é isso que nós pedimos. Quando o ministro nega isso, ele nega todo o resto. Nega o direito de defesa, enfim, as leis, isso que vem acontecendo. A ilegalidade ela está aí, tá? Com relação a essa decisão extemporânea
do ministro e com um forte viés de coação, né? É, principalmente com a proximidade com a audiência nos Estados Unidos, né? Que ela se deu, né? Às vésperas, literalmente às vésperas, né? O ministro ele publicou em diário oficial, ele não juntou nos autos, ele não intimou os advogados sobre uma possível prisão, ele sequer colocou nos autos. Nós soubemos pela imprensa e soubemos do teor integral da decisão porque estávamos consultando o diário oficial. Isso não é consultado. Felipe sequer é réu, ele não poderia ser citado por diário oficial. E aí? Então, é isso. Esse é o estado de coisas. É só uma aparência de processo. Processo de fato, ciência do direito, isso já morreu há muito tempo. Qual é a situação de Felipe Martins hoje? Ele segue morando em Ponta Grossa? De que forma ele está se sustentando? Está trabalhando com algo? Houve algum tipo de mudança nas restrições desde que ele deixou a cadeia? O Felipe Martins ele segue aqui em Ponta Grossa, né, na casa dos seus sogros, né, onde ele morou desde que veio de Brasília, desde o dia 31 de dezembro de 2022, onde ele residiu, local onde ele foi preso, né, local onde ele recebe as suas correspondências, tudo isso que estava à disposição da Polícia Federal, mas eles preferiram não buscar. Quer dizer, nós nem sabemos, porque não nos foi dado acesso a isso, né? Então, Felipe Martins ele segue aqui com todas essas restrições, proibição de sair da comarca, proibição do seu passaporte, proibição de se comunicar com diversas pessoas, inclusive colateralmente. Então, Felipe Martins, na prática, ele não pode sequer trabalhar. Por quê? Felipe Martins ele é um cientista político que trabalhava na área internacional. E se ele conversa com alguém, essa conversa se torna pública? Não, essa pessoa é amigo do fulano de tal que é próximo ao Jair Bolsonaro. Pronto, que o Felipe conversou com os investigados, numa investigação que já acabou, mas ele está conversando, então cana, descumprir uma cautelar. Ué? Né? Então, sob tensão, na prática, o Felipe foi impedido de trabalhar, né, de fazer aquilo que ele mais sabe fazer, de dar aulas. Ele não pode sequer anunciar um curso nas redes sociais. Se aparecer um curso com o nome de Felipe Martins, pronto, olha lá, está usando as redes sociais, 20 mil de multa, e nem que ele não use as redes sociais dele. Né? Desde que a outra pessoa, tem um curso do Felipe, 20 mil. Porque é essa a regra que o ministro agora estabeleceu. Parece razoável? Eu acho que qualquer pessoa que ainda não perdeu a sua humanidade, a sua sanidade, não vai achar normal. No caso, então, o Felipe não estaria trabalhando. Como ele se sustenta, então? Então, a sua. Como a moradia é dos seus sogros, né? Eles possuem uma boa condição de vida. A esposa dele, ela trabalha, né? E segue ela mesmo sustentando a casa nesse momento. É óbvio que o Felipe tenta realizar alguns trabalhos, né? Esporádicos, mas de fato, na prática, né? Eu digo ali para você que ele está completamente impedido, amarrado de poder exercer livremente a sua profissão pelas condições da profissão dele, né? Que é basicamente fazer política, a qual ele está absolutamente impedido. Por último, qual é a prioridade da defesa agora, dada essa série de trâmites? É focar nos pedidos preliminares que podem suspender o julgamento? É concluir a investigação nos Estados Unidos ou obter o acesso aos autos dos processos para conseguirem uma ampla defesa nos casos aos quais o ex-assessor de Bolsonaro responde no STF? Bom, o objetivo da defesa, Bruna, sempre foi o mesmo: demonstrar, tornar visível a todos a injustiça que se cometeu contra o Felipe. Nós buscamos, obviamente, o nosso enfoque agora ele está completo no julgamento que haverá
da nossa exceção de suspeição, incompetência e incompatibilidade, né, que vai ter agora o julgamento no dia 14/15, né, é o nosso enfoque de agora. Obviamente, por trás estamos trabalhando, né, ainda na defesa que será apresentada de maneira oral, sustentação oral, junto da primeira turma, né, para o julgamento da recepção ou não. Nosso objetivo é que o Felipe sequer seja recebida essa denúncia que é absolutamente inepta contra ele, né? A nossa expectativa é essa, obviamente, é esse o nosso objetivo, mostrar quão ridículos são os elementos que são trazidos contra ele e, como consequência, que a primeira turma ela digne-se a não receber a denúncia em face do Felipe. Certo, chega agora ao fim esta entrevista. Doutor Ricardo Fernandes, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sou eu quem agradece, Bruna, mais uma vez ao Poder 360, sempre com excelência, fazendo a cobertura desses eventos, principalmente da política e do judiciário. Eu só tenho a agradecer ao trabalho excelente que vocês vêm fazendo e por essa oportunidade aqui dessa entrevista longa. Espero que os ouvintes não tenham ficado entediados com a nossa entrevista, mas o assunto ele de fato é complexo e demanda uma explicação mais longa. Eu agradeço a todos vocês, o pessoal da produção, e qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou absolutamente à disposição. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 11 de abril de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!